água da terra veio ou vem de um regime de chuvas, já que a molécula de água H2O foi montada na atmosfera. Durante 1 bilhão de anos, durante 1 bilhão e 200 milhões de anos, não havia água na Terra. A primeira vida, os micro-organismos, a exemplo de algas, bactérias, vírus, protozoários, fungos, foram criados na água no estado gasoso. A vida animal e vegetal complexa só foi criada na água no estado líquido. Quando a chuva se precipita na terra, a água forma mares, oceanos, lagos, rios e parte se infiltra no terreno para formar os lençóis de água subterrânea. Depois a água adquire outros elos para formar o ciclo da água, incluindo a composição dos corpos dos animais e dos vegetais, evapora para a atmosfera para integrar a umidade do ar e para a formação de nuvens. Estamos em uma das 16 modalidades de obras hídricas construídas nessa área do Brasil para supostamente se disponibilizar de água no verão seco, sem chuvas, que pode durar 200 dias. Aqui nós estamos nas ruínas das instalações de um poço tubular que foi escavado aqui, entre outros milhares desses poços. Para cavar um poço desse é preciso que venha uma equipe de engenheiros, geólogos, que vão determinar previamente se é possível ter água subterrânea para alcançar, com a perfuração do poço, água que seria extraída para suprir a necessidade de água na época do verão seco, que, como a gente disse aqui, pode durar 200 dias. Aquela base ali que a gente está vendo à nossa frente, existiria uma caixa d'água, ou seja, uma caixa para depositar água extraída do poço para poder facilitar a coleta dessa água para o gado beber
e provavelmente para irrigar lavoura no verão. Aqui fora dos oceanos, nós somos vida de água doce. Ou seja, nos continentes, nas terras emersas fora dos oceanos, os seres vivos são seres vivos de água doce. E nos oceanos, seres vivos de água salgada. Uma vida não suporta viver na outra espécie, no outro ambiente da outra vida. Quer dizer, raramente existe algum ser vivo dos oceanos que poderia viver na água doce. E nós não conhecemos qualquer ser vivo de água doce que possa viver na água salgada. Esse poço foi perfurado há mais de 20 anos. Como a gente disse, para disponibilizar de água na época do verão seco, sem chuvas, água doce para os animais beber, no caso o gado, e até para a irrigação de lavoura. Mas esse poço nunca funcionou, embora tenha sido feito um estudo prévio da disponibilidade de água doce subterrânea. O técnico, os engenheiros, constatou-se que aqui teria muita água, porque ali na frente nós estamos vendo um pequeno espelho de água, que é um açude. Quando aquele açude está sangrando, a represa chegaria aqui. E aí o homem entendeu, o engenheiro, que houve grande infiltração de água aqui. Água não só da represa, a gente sabe que 1 litro de água pesa 1 quilo, e forçaria a infiltração, a drenagem dessa água nesse terreno para formar os lençóis e até suprir os lençóis. Mas também a água que vem diretamente da chuva, já que esse terreno é um terreno arenoso. O solo arenoso está aqui, a gente está vendo aqui o material que foi removido pela lâmina de um trator. É um misto de areia e barro, argila, de fácil drenagem de água. Então, para o engenheiro, isso aqui seria uma área de muita água subterrânea, água doce. Escavaram o poço com 65 metros de profundidade. 65 metros de profundidade, que é o limite da máquina que faz a perfuração, ou seja, a perfuratriz. Encontraram uma vazão muito baixa, de cerca de 200 litros por hora e salgada. Mesmo assim, como uma empresa contrata a escavação do poço para colocar as instalações para a captação de água, foi colocada aqui nessas pilastras que a gente está vendo aqui uma torre de ferro de 3 pernas com 6 metros de altura, e lá em cima, a 6 metros de altura, se colocaria o catavento, ou seja, o equipamento que iria, por intermédio do vento, funcionar, movimentando um êmbolo que estaria aqui, chegando até o poço, ou seja, até a água armazenada. Então, com 65 metros, conseguiram encontrar esse líquido, que, como a gente disse, era de baixa vazão e salgada. E a conclusão que chegou será que não valia a pena manter isso aqui, porque, como a gente sabe, não havia o suprimento de água da chuva suficiente para melhorar
essa vazão de água do poço, então o governo, os diversos órgãos do governo federal, dos ministérios, das secretarias, dos estados e da prefeitura local, chegaram à conclusão que não deveria continuar investindo na ideia, já que não teria água aí. Então, quando a gente falou que a água aqui era salgada, e nós sabemos que a água da chuva é doce, e provavelmente a água daquele açude seria doce, fica incrível de acreditar que isso aqui não tinha água suficiente para uma vazão, para a extração dessa água e a água ser salgada. Muito bem. O sal é da terra. O sal não é da água. Só que quando a água da chuva se precipita no chão, a água é solvente e substrato da natureza. Então ela vai dissolvendo os sais, entre os quais o cloro e o sódio, que eletronicamente, na presença da água, vão formar uma molécula de cloreto de sódio, que é sal, o chamado sal de cozinha. E a gente sabe que o cloro e o sódio estão presentes também na quantidade certa nos corpos de animais e de vegetais. Cloro e sódio fazem parte dos nutrientes minerais das plantas. Então, à medida que o homem foi desmatando isso aqui, e aqui não existe nenhuma planta nativa, todas elas são plantas secundárias, principalmente a jurema, que a gente vê lá na frente. Aqui existia árvore grande como aroeira, catingueira, mororó, feijão bravo, umburana, cumaru, mulungu, ipê, árvore de grande porte, que 1 hectare de terra poderia se extrair 5.000 metros cúbicos de massa vegetal por hectare. E essas plantas foram desmatadas, arrancadas pela raiz, para servir de campo de lavoura e de pastagem do gado. E o homem foi colocando aí fogo para limpar a terra, como se diz por aqui. Todo ano, qualquer planta que nascia aqui era arrancada e queimada para servir, abrir espaço para a lavoura do homem. Isso durante centenas de anos. Então aquele cloro e o sódio que o fogo não conseguia queimar, ia ficando nas cinzas das queimadas. E quando a chuva batia na terra, se precipitava, juntava em uma molécula de cloreto de sódio, sal. E aí toda a água ficava salgada. E essa água ia ficando salgada à medida que ela ia diminuindo o volume. Foi o que aconteceu aqui. O poço não estava recebendo o solo, não estava recebendo chuva suficiente para que essa água drenasse, a água doce da chuva precipitada, e fosse para os lençóis subterrâneos. E esse lençol foi baixando, porque ia secando. Alguma perda de água existe, mesmo lá embaixo, a 65 metros de profundidade, vai baixando esse lençol de água, e à medida que vai baixando, o sal vai ficando, vai aumentando a concentração de sal. E aí, quando o homem cavou o poço, mesmo tendo feito uma pesquisa e chegando à conclusão que tinha água aí, água subterrânea, essa água era salgada e imprópria para a vida nas terras emersas. O mesmo não se pode dizer se essa água tivesse sido levada para os oceanos, onde já é salgado. Então o que nós mostramos aqui é que esse poço que a gente está mostrando aqui, que foi abandonado,
ele não chegou a ser útil, utilizado, porque a baixa vazão não permitia a extração dessa água por um catavento. E para botar um poço, para botar um motor elétrico para tirar essa água, seria um grande investimento. Teria que trazer energia elétrica para cá, para poder funcionar o motor elétrico. E não valia a pena o investimento, já que a vazão de água era muito baixa e não atendia às necessidades de água aqui, nem para o gado beber, quanto mais para se fazer agricultura. A agricultura seria impossível fazer com essa água, porque, como a gente disse, aqui é vida de água doce. Água salgada mata. Onde botar água salgada aqui numa planta, ela morre. Então tá aí. Pelo menos dos 20 mil poços escavados nos últimos 40 anos aqui no Rio Grande do Norte, no Sertão e Agreste. Dos 20 mil, pelo menos 15 mil já desapareceram, não funcionam. Ou zerou a água subterrânea, zerou, ou ficou absolutamente salgada, imprópria para a vida fora dos oceanos, imprópria para a vida nas terras emersas. Não adianta o homem tentar dessalinizar com um motor, com um sistema eletromecânico chamado dessalinizador, porque de cada 1000 litros tirado daí, apenas 300 litros são aproveitados, ou seja, cerca de 1/3 da água poderia ser aproveitado para o gado beber. Porque se o animal bebe sal, bebe água salgada, ele vai acabar com o rins, porque o rins é um filtro, sem falar nos outros elementos que estão aí dissolvidos nesse líquido, que não pode ir para a planta, porque a planta não suporta água salgada. E mesmo se você colocar um líquido desse, é como se estivesse fazendo uma caiação no tronco da planta, e ela vai deixar de respirar. É aquela gorda, grossa, fedorenta, salgada. Então o homem simplesmente não sabe o que está fazendo aqui, porque isso aqui, como a gente disse, foi uma área fértil, que pela ação nociva do homem na sua agropecuária paleolítica, transformou a água em água salgada ou secou. E é isso que nós estamos mostrando aqui, porque o mundo ainda não se deu conta de que nós não podemos viver sem água doce. Nós, seres humanos, e somos 7 bilhões e 500 milhões de pessoas na Terra. E esse ano aqui, 2025, aqui caiu no mínimo 300 milímetros de chuva. E mesmo assim a gente vê que as plantas estão morrendo. E os açudes, como a gente está mostrando sempre, secando. Porque a perda de água do açude em 2025 foi maior do que a oferta de água por parte das chuvas.